Antes da WWE adotar a Attitude Era, que marcou sua fase mais icônica, foi a ECW quem abriu esse caminho. A Extreme Championship Wrestling ficou conhecida como a casa dos combates violentos e sangrentos, mas a verdade é que ela era muito mais do que apenas território extremo. E por mais que tenham influenciado o mundo da luta livre com seu conteúdo hardcore, a ECW também foi revolucionária no quesito técnica e qualidade dentro do ringue. E não é pra menos. Foi lá que nomes como Ed Guerreiro, Chris Jericho, Rey Mysterio, Dean Malenko, entre muitos outros, tiveram suas primeiras grandes oportunidades. E houve um período em que, mesmo competindo com a WWE e a WCW na televisão, a ECW entregava a melhor luta técnica das três. Existem algumas lutas específicas que comprovam isso. Combates que funcionam tanto como porta de entrada para quem nunca viu a ECW antes, quanto como conteúdo obrigatório para qualquer fã de luta livre profissional. Então se liga na minha e se liga nesse vídeo, porque eu te garanto que você vai passar de ano. Mas antes da gente seguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Taz contra Sabu. Barely Legal de 1997. Nos primeiros dias da ECW, Sabu e Taz chegaram a ser campeões de duplas juntos, até que Sabu foi demitido de uma forma legítima por faltar a um show da ECW para lutar no Japão pela New Japan Pro Wrestling. Logo depois disso, Tazmaniac acabou sofrendo uma grave lesão no pescoço após receber um Spike Pile Driver, um dos golpes mais perigosos da história do Pro Wrestling, e ficou afastado dos ringues por tempo indeterminado. Quando ele voltou, em 1996, já rebatizado apenas como Taz, ele mirou diretamente em Sabu, que também estava retornando e havia sido recontratado por Paul Heyman, algo que deixou Taz bastante furioso. E para os fãs da ECW, não poderia haver uma luta maior para estrelar o primeiro pay-per-view da empresa. E a rivalidade foi construída com tanto cuidado que essa luta parecia digna de um main event da WrestleMania. Dentro do ringue, foi um verdadeiro confronto de força contra velocidade, envolvido por uma raiva explosiva, e dava para sentir o ódio entre os dois, e o resultado foi um ótimo espetáculo de tirar o fôlego. Rob Van Dam contra Jerry Lynn. Hardcore Heaven de 1999. Rob Van Dam contra Jerry Lynn talvez seja a rivalidade mais emblemática da história da Extreme Championship Wrestling, e basta a gente assistir essa luta, a segunda da trilogia lendária entre os dois, pelo ECW Television Championship, para você entender o porquê. E a primeira luta aconteceu no evento Living Dangerously e terminou em empate após o limite de 20 minutos, com Jerry Lynn sendo declarado vencedor por decisão técnica, mas Jerry Lynn queria vencer de uma forma incontestável, então ele exigiu que a luta recomeçasse. Rob Van Dam acabou vencendo e manteve o cinturão, mas como forma de respeito, pediu uma revanche no evento Hardcore Heaven. E a primeira luta foi mais como um processo de reconhecimento, tanto em termos de personagem quanto de química entre os dois. Já essa revanche foi um verdadeiro duelo equilibrado, um vai-vem de golpes e contragolpes entre dois lutadores completamente sincronizados. A cada movimento, uma resposta perfeita. As transições entre os golpes pareciam coreografadas de tão suaves. Certamente uma luta que você não pode deixar de ver. Rey Mysterio Jr. contra Psychosis. Gangsters Paradise de 1995. O evento da ECW Gangsters Paradise acabou se tornando um dos pay-per-views mais importantes não só pela história da empresa, mas pela própria história do wrestling. Foi ali que aconteceram as estreias de Stunning Steve Austin e Rey Mysterio na ECW. Enquanto Steve Austin chegava da WCW já exibindo uma nova atitude, que mais tarde evoluiria para o personagem Stone Cold da WWE, Rey Mysterio estava sendo apresentado para o público norte-americano pela primeira vez, antes mesmo de passar pela WCW ou pela WWE. E como dizem, a primeira impressão é o que fica, e Rey Mysterio não desperdiçou a oportunidade e brilhou logo de cara em sua luta contra Psychosis, que também fazia sua estreia na empresa. O estilo lucha livre é hoje celebrado mundialmente, mas em 1995 ainda era algo praticamente inédito para a maioria dos fãs da luta livre nos Estados Unidos. O ritmo acelerado e a criatividade ofensiva dos dois impressionaram de imediato e ajudaram a colocar os luteadores como uma das maiores sensações da época. Ed Guerreiro contra Dean Malenko. Hostile City Showdown em 1995. Quando os fãs da ECW querem citar uma luta clássica da empresa que não envolva sangue, violência extrema ou cadeiradas,
normalmente essa é a primeira luta que vem à mente. Dean Malenko e Ed Guerreiro já vinham se enfrentando ao longo das suas carreiras, não só depois na WCW, mas também antes no Japão, quando finalmente trouxeram essa rivalidade para os ringues nos Estados Unidos. Eles se tornaram verdadeiros pioneiros do pro wrestling técnico com combates como esse. Grande parte da luta aconteceu em um ritmo mais lento e metódico, como é comum em lutas técnicas. O público da ICW, acostumado com o estilo mais explosivo e acelerado, reagiu com cânticos de boring, ou seja, de chato, mostrando que talvez não tenham entendido de imediato o que estavam assistindo. Mas bastou a luta dar aquela engrenada, especialmente após um Sunset Flip Powerbomb do alto do corner, para que finalmente toda a arena estivesse de pé, completamente envolvida na luta. Raven contra Tommy Dreamer, WrestlePalooza de 1997. Nem todo lutador da ICW precisava ser um mestre técnico ou um gênio do ringue para protagonizar a luta da noite, e em muitos casos bastava uma rivalidade pessoal intensa para deixar o público completamente envolvido, e foi exatamente isso que Raven e Tommy Dreamer entregaram ao longo de 2 anos, desde o momento que Raven chegou à ICW. E nessa luta eles se enfrentaram em uma Loser Leaves Town match, onde o derrotado teria que deixar a ICW. E na prática essa era a forma de Raven sair da empresa para ir para a WCW. Mas vale a pena a gente destacar aqui que ele teve a atitude de fazer o favor de valorizar Tommy Dreamer, ou seja, deixar Tommy Dreamer over na sua despedida. E o mais importante, essa luta serviu como um desfecho perfeito da rivalidade, sendo a primeira vez em toda a história entre eles que Tommy Dreamer conseguiu derrotar Raven por pinfall. Mesmo com as interferências e o caos envolvido, o que torna esse momento inesquecível é a reação da plateia, uma catarse completa de 2 anos de construção de uma história. E é por isso que eu sempre falo nesse canal, booking a longo prazo faz sim a diferença. Taz contra Bam Bam Bigelow, Living Dangerously de 1998. Essa luta pelo ECW Television Championship ficou marcada por um dos momentos mais chocantes da história da empresa, os dois gigantes simplesmente despencando e quebrando o ringue. Foi uma cena tão impactante que fez o público inteiro da arena levantar ao mesmo tempo em um choque total. Mas essa luta vai muito além desse momento icônico. Foi um verdadeiro duelo de titãs, 2 gladiadores trocando golpes brutais, um tentando resistir à força do outro, buscando qualquer brecha para conseguir a vantagem. E não foi uma luta bonita e nem técnica, mas, meu amigo, foi divertida demais de assistir. E como diz o ditado no mundo da luta livre, foi 2 brutamontes se espancando sem dó nenhuma. E a gente vê esse tipo de porradaria nunca, mas nunca fica velho. Too Cold Scorpio contra Sabu, CyberSlam de 1996. Too Cold Scorpio é um daqueles pioneiros que muita gente não valoriza como deveria. Ele foi responsável por popularizar e em alguns casos até inventar manobras que hoje são comuns na luta livre, como por exemplo o 450 Splash. E hoje em dia esses movimentos já fazem parte do dia a dia dos ringues, mas nos anos 90 eles deixavam os fãs de queixo caído. E apesar de ter passado pela WWE e WCW, foi na ECW que Scorpio brilhou de verdade, especialmente nessa luta contra Sabu. E aqui, diferente do habitual, Sabu não estava tão focado em voar alto. Ele adota um estilo mais brutal e mais agressivo, ficando mais no chão e até atacando o rosto de Scorpio com certa selvageria. Já Scorpio assume o papel de assassino aéreo, tentando virar o jogo com a sua ofensiva pelos ares. O interessante é ver esses 2 lutadores conhecidos pelo estilo voador não entrarem no embalo um do outro. Sabu trabalha de forma mais suja, enquanto Scorpio buscava o espetáculo aéreo. E esse contraste de estilos e personalidades acabou funcionando muito bem e deu uma cara única para a luta. Dudley Boyz contra Balls Mahoney e Spike Dudley, Heatwave de 1999. Quando Spike Dudley não estava ao lado dos seus irmãos, ele se tornava o tormento de Bubba Ray Dudley e Devon. Alguns dos momentos mais extremos da ICW viram Spike sendo brutalizado pelos Dudley Boyz, e essa luta não foi diferente. Após o combate, os 2 ícones colocaram o menor dos Dudleys através de uma mesa em chamas, algo que eles repetidamente fizeram com Balls Mahoney durante a preparação para a luta. Mas tem 2 coisas que são tão lembradas com tanto carinho quanto a ínfame promo pré-luta dos Dudley Boyz e o momento emocionante de Spike e Balls Mahoney conquistando os títulos. O momento emocionante fala por si só,
mas a promo de Bubba Ray Dudley foi o que tornou essa luta tão eletrizante. As multidões estavam prontas para um motim contra os Dudley Boys, pois o veneno de Bubba Ray Dudley quase causou uma briga com os fãs na plateia. Ainda agitados, os fãs imploraram para ver os traiçoeiros Dudley Boys recebendo troco, e quando isso aconteceu, foi extremamente satisfatório. Rob Van Dam contra Bam Bigelow, ECW Hardcore TV, do dia 4 de abril de 1998. E assim, quando a maioria das pessoas cita as melhores lutas de Rob Van Dam e Bam Bigelow sob a bandeira da ECW, a maioria aponta lutas de Rob Van Dam com Jerry Lynn, ou no caso de Bam Bigelow e as suas lutas contra Taz. No entanto, meus amigos, algumas pessoas esquecem que esses dois se enfrentaram em um episódio da ECW Hardcore TV. E na verdade, esse episódio é bastante marcante, já que a vitória de Rob Van Dam marca o início da sua lendária jornada como ECW Television Champion. É o clássico embate entre Davi contra Golias, mas com uma reviravolta. Apesar de ser menor dos dois e presumidamente estar em uma posição de azarão, Rob Van Dam assume o papel de vilão covarde, enquanto Bam Bigelow é um monstro imbatível e sem rodeios. É interessante ver Rob Van Dam fazendo o possível para superar o homem maior, usando a sua agilidade como um fator decisivo. Lutas como essa provam que, embora a WWE fosse o produto mais popular na época, a ECW oferecia lutas muito melhores. Então é isso, galera, chegamos no fim do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...